Ô, Tite, boa noite. Eric Faria, TV Globo Sport TV. Duas perguntinhas, Tite. A mexida do intervalo, o Pulgar sentiu alguma coisa? Foi uma questão tática sua? Ele tinha um cartão amarelo também. A gente acompanhando assim, a movimentação da torcida, muita gente não podia ter tirado o Pulgar, não podia ter tirado o Pulgar. Reações da torcida à substituição. E uma outra questão, você achou que o segundo tempo o Grêmio competiu mais do que o Flamengo? Primeiro, o Pulgar saiu por uma condição clínica. Ele já estava com uma virose, com o cartão e já estava debilitado. Tá? Inclusive sendo medicado agora. E essa busca da interpretação em cima de informação verdadeira, ela tá. Não fosse, não sairia. A respeito o Grêmio no segundo tempo, desses diferentes momentos do jogo, nós começamos bastante bem. O Grêmio cresceu e equilibrou, nós fizemos o gol, voltamos bem no segundo tempo. As mudanças elas foram colocando velocidade o Grêmio. Trouxe o gol de empate numa circunstâncias, enfim, de infiltração central, de qualidade que teve. Sentiu um pouco o gol. O Flamengo sentiu, tem que absorver, e esse é um processo de maturidade, né? Absorve o gol e vai procurar o jogo de novo. E aí ela teve a efetividade nas jogadas criadas, ele conseguiu botar a velocidade, fez o gol, nós fizemos o 3-2, ainda nas mexidas que teve, ainda um pouco de velocidade na frente, mas insuficiente para empatar. Tite, aqui é Gustavo Henrique, sua direita. O time do Flamengo se portou de boa forma durante boa parte do jogo e chegou a administrar a vantagem, tentar buscar jogadas e levou 3 gols em 10 minutos. Você considera um acidente? Não, acidente não. Ele tem uma causa, ele tem uma análise a ser feita. Antes eu coloquei o aspecto, tem que absorver quando está o gol, quando tu tens a condição de tomar o gol, de ter a naturalidade, de ter a maturidade para continuar tendo o teu desempenho suficiente, normal. O Grêmio foi efetivo na oportunidade que teve, guardou. Isso também conta para o jogo, né, esse processo. Nós estávamos à mercê, talvez tenha faltado assim, um pouco mais de contundência para buscar, e buscamos o segundo gol, porque a gente estava dominando, para buscar e fazer o segundo gol, porque aí te dá uma condição melhor dentro da partida de definir, por aí. Tite, boa noite. No domingo, o seu preparador físico falou sobre a condição do Rodrigo Caio. Hoje, eu tive a sensação que o Mateuzinho, no final do jogo, estava fechando ali de zagueiro, improvisado. Eu queria saber por que da substituição do Pablo pelo Mateuzinho e não pelo Rodrigo Caio, já que é o jogador da posição. A substituição do Pablo foi uma substituição ofensiva e não do Mateuzinho, do Thiago Maia, para fazer uma saída maior, ter mais um jogador de articulação atrás, para ter mais uma construção para chegar na frente. Tite aqui, Thiago Lima do GE. Eu queria te perguntar a respeito do Bruno Henrique. Hoje ele começou no banco, né? O Fábio até disse na coletiva após o jogo do Vasco que ele é um jogador que vinha sentindo esse desgaste. Queria que você explicasse como é que está ele, essa condição dele, e falasse um pouquinho também do Cebolinha, que foi o escolhido para jogar, o Everton. Ao meu ver, começou muito bem, fez um bom primeiro tempo, até um bom gol. Queria que você fizesse uma avaliação dele também, por favor. Do Bruno, tu tem que ter as informações todas. Para 90 minutos ia ser bastante difícil mantendo o nível. Para menos, teria. Plantel que tem, oportunidades que são, Cebolinha para participar. Teve a efetividade, jogou um belo primeiro tempo, depois foi caindo um pouquinho, por isso a substituição, depois para ter um jogador num curto espaço de tempo, mas numa condição melhor. Boa noite, Tite, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Você vai ter agora um tempo de trabalho, porque o Flamengo não joga no final de semana. O jogo contra o Bragantino vai ser remarcado, só vai voltar a jogar no dia 1º de novembro. Em que parte do time você vai focar durante esses treinamentos para melhorar o time? E aproveito para te perguntar, porque o Pulgar levou o 3º amarelo, né? Já foi falado sobre ele, não vai estar no time. Como você imagina montar a equipe do Flamengo sem talvez aquele que seja o principal jogador do Flamengo na temporada? A sustentação desses dois meio-campistas ela tem sido fundamental na equipe, na organização da equipe. Eu tenho consciência dessa movimentação, dessa mobilidade dos dois, da importância tática dos dois, mas a gente vai encontrar aí a oportunidade de ter. E também eu vou ter a oportunidade de... É fácil, eu falei para eles dentro do vestiário,
É fácil o técnico assumir vitória, no clássico, mas eu tenho a consciência e o discernimento de saber do trabalho para que essa construção, inclusive de confiança, de treinamento, ela se prolongue, inclusive para conhecer melhores os atletas, em que momento importante eles poderem ser utilizados. Esse tempo todo vai ajudar também. Tite, boa noite. O torcedor está muito preocupado com o setor ofensivo do Flamengo. Pedro, Gabriel Barbosa, o Bruno Henrique hoje entrou e cometeu 2 falhas em situações que culminaram em gols do Grêmio. Essa é a sua principal preocupação hoje, tentar recuperar esses jogadores do ataque? O conjunto todo é muito... e futebol eu aprendi que somos todos responsáveis. O técnico maior pela visibilidade, pelas escolhas, é a da atribuição. Mas não tem. Não tem esse jogador, não foi esse, não, essa situação não tem. Senão facilita todas, não é um esporte individual. Né? Todos nós temos a condição de crescer. Eu, inclusive, no conhecimento dos atletas e a utilização. Ele é inclusive, dessa transição, ou dessa minha chegada para conhecer os atletas e desenvolver o trabalho. Tite, tudo bem? Boa noite, Pedro Oliveira, da Band. Eu queria entender um pouquinho mais e tocar nesse ponto que o senhor citou sobre o time ter se desligado, né? O time ter sentido um pouco o primeiro gol do Grêmio, o empate, consequentemente, sofreu a virada. Parece que algumas vezes o problema do Flamengo ele acaba sendo psicológico também. O Flamengo acaba se desligando de algumas partidas. Você concorda e, principalmente, como corrigir esse problema, às vezes, psicológico? O jogo de futebol apresenta diferentes fases. Tu falou, e não foram os termos que eu usei. Desligar eu não usei, e nem termos psicológicos. Eu disse que tem que absorver, porque o futebol, tal qual um outro esporte, eu uso até o boxe como exemplo, quando tu recebe um jab, alguma coisa, tu traz para trás, tu te volta, tu te resguarda. Você é específico para futebol. Tu toma o gol, fica com a bola. Fica com o controle, fica com o domínio. E, naturalmente, tu vai retomar o teu melhor nível. Esses pequenos ajustes, eles são necessários. Professor, últimas 3, hein? Tite, seja bem-vindo de novo ao Rio Grande do Sul, prazer reencontrá-lo. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua experiência de sair da seleção brasileira, pegar o Flamengo, voltar a essa pressão que tem o futebol brasileiro, de resultado, seu primeiro tropeço, e o senhor fala de evolução. O senhor também está evoluindo agora como técnico do Flamengo, conhecendo o seu elenco e, quem sabe, projetando já a temporada do ano que vem, pensando numa vaga na Libertadores? Eu só não vi o termo, como é que foi? Bolsa. Como? Como? Desculpa, eu não vi eu entendi. Agora, voltando ao campeonato... A vida de técnico dentro do Campeonato Brasileiro. A pressão e a exposição do técnico. O técnico de futebol, ele te traz uma série de benefícios extraordinários. Eu tenho consciência disso. Ele te traz uma visibilidade, uma cobrança, e de um grande clube, de uma grande marca, dentro da proporção exata. Tem que ter a serenidade, tem que ter o conhecimento, o discernimento para absorver. Faz parte do jogo. Bom, Tite, quando o Flamengo estava ganhando, estava indo para o 2º lugar, né, diminuindo a diferença em relação ao Botafogo. Com a derrota, caiu para o 4º, e vê a aproximação do Grêmio. A realidade do Flamengo até o final do campeonato vai ser essa, brigar por vaga na Libertadores, e o Grêmio passa a ser um concorrente direto por vaga direta? Quando eu assumi, do 2º ao 9º colocado, estava assim, e há um equilíbrio muito forte. A busca, ela foi desde o início na busca da Libertadores direta, sim, e há uma concorrência muito forte também. Professor, a última aqui. Boa noite, professor. No primeiro tempo, o Flamengo consegue jogadas de contundente, articulações, chega ao gol, faz 1-0, e no segundo tempo, o Grêmio troca, faz as 3 trocas, o Grêmio vem para cima, o Renato substitui e consegue, com 3 garotos em campo, fazer a virada. Isso surpreendeu o técnico Tite, essa troca do Renato, ou o Tite do Flamengo e Flamengo do Tite respeitou demais o Grêmio hoje aqui na Arena com essa virada? No segundo tempo, nós estávamos com volume, criando oportunidades não tão contundentes, mas com o domínio do jogo. Eu falo, controle.
O Renato foi feliz porque acelerou o time, botou a garotada para acelerar. E nessa primeira, talvez, jogada de infiltração central, o Ferreira teve essa característica, entrou e finalizou no gol de empate. Então, tem méritos, claro que tem. O adversário, não estou eu aqui. Ele acelerou a sua equipe, mas ela não teve... o Flamengo, tu usou um termo, ele se surpreendeu, não. Ele buscou, ele queria fazer o seu segundo gol, ele trouxe, saiu para o Galho, ele trouxe um jogador também de articulação para a chegada na frente, daquilo que é o modelo do Flamengo. Né? Não quero retirar aquilo que é o molde, aquilo que são os links que o Flamengo tem. É isso. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado ao professor Tite.